Quais são os 6 times favoritos ao acesso nessa reta final de Série B? A gente tá falando de Goiás, de Novo Horizontino, de Remo, de Criciúma, Chapecoense e Curitiba. Vamos ver o porquê eles são favoritos e quem realmente tem mais chances agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos. Diogo Cunha mais uma vez aqui agora para falar sobre os 6 favoritos para a reta final da Série B em relação à conquista de acesso, mas a gente vai falar de título também. A gente já sabe que são 6 times que estão mais nessa briga aí, mas tem 2 times correndo por fora. A gente vai falar sobre tudo isso e o que pode acontecer nessa reta final. A gente tá acompanhando a Série B desde o início até o final, então não deixa de se inscrever. Aqui a gente acompanha a Série C, que tá na sua finalíssima. A Série D já tem o Barra como campeão. Série A tá rolando solta também. Não deixa de se inscrever aqui no Torcedorismo pra ficar atualizado de tudo que rola no futebol brasileiro. Já vou colocar na sua tela aí o SofaScore, porque é ele que a gente vai usar no nosso vídeo de hoje, tá? Então, a tabela atualizada da Série B, se liga que no SofaScore a pontuação fica nessa última coluna aqui, tá? Então essa é a pontuação dos times, essa primeira coluna aqui, ela é o número de jogos jogados, né? Então a última coluna que é de pontos, tá vendo aqui? Então tenha isso bastante aí na sua mente. Aqui nós temos todas as rodadas, né? Nessa rodada 33, que é a rodada em que a gente está, só tá faltando o jogo entre Ferroviária e Paysandu. E nesse momento, cara, a gente traça a linha de corte de briga pelo acesso aqui no Goiás, tá? O Goiás está ali a 2 pontos do G4, já o Atlético Paranaense e o Cuiabá precisam de 2 rodadas. O que isso significa? Eles estão a pelo menos 4 pontos de distância do G4. E como em uma rodada você só consegue somar no máximo 3 pontos, então para o Atlético Paranaense e para o Cuiabá entrarem no G4, eles precisam no mínimo de 2 rodadas. Por isso, faltando apenas 5 rodadas no momento em que eu faço esse vídeo, eu tô tirando Atlético e Cuiabá dessa briga mais intensa pelo acesso, mas isso não quer dizer que eles possam subir. Já falei nos outros vídeos, o Ceará no ano passado, neste momento, faltando 5 jogos para acabar, o Ceará estava 5 pontos atrás do G4 e terminou com o acesso aí no lugar do Novo Horizontino. Então, é possível Atlético e Cuiabá subirem, mas nesse momento o foco vai ser os times que estão ali menos de 3 pontos do G4 ou dentro do G4. Quando a gente abre aqui a tabela do Goiás, cara, e eu tenho falado muito isso com vocês, né? Tem aqui o retrospecto do Goiás no SofaScore. Nos últimos 10 jogos venceu apenas o Paysandu. Trocou de treinador, Wagner Mancini foi demitido depois dessa péssima sequência, principalmente essa sequência aqui do Goiás, ó. Empate com Ferroviária e quando você vai dar uma olhada, a Ferroviária tá aqui na 16ª posição. Empate com o Atlético Goianiense, foi em casa, é clássico, mas foi em casa. Empate com Volta Redonda, você vai dar uma olhada, Volta Redonda está na zona do rebaixamento. Derrota para o CRB em casa, esse jogo foi na Serrinha, o Goiás perdeu em casa e a gente quando vê aqui, ó, retrospecto do CRB fora de casa, é um dos piores visitantes, venceu apenas 3 times e um deles é o Goiás. Aí você vê mais retrospecto, empate com o Atlético. O Atlético, olha onde está, brigando por permanência. E agora, na última... Esse retrospecto que demitiu aqui, né, o Wagner Mancini, em que o Paysandu pegou uma sequência ali de 7 jogos em que ele é muito favorito. Ele venceu apenas o Paysandu, né? E jogando pior que o Paysandu, inclusive, diga-se de passagem. Então essa foi a trajetória que demitiu o Mancini. E trouxe Fábio Carilli. Não sei se foi um acerto. Comenta você aqui embaixo se você acha que foi um acerto, guys, trazer o Fábio Carilli, mas o time parece até que regrediu contra a Chapecoense, tá? Foi dominado pela Chape na Serrinha mais uma vez, não jogou esse jogo como ele merecia ser jogado, como se fosse uma final. E isso preocupa demais, essa derrota aqui pra Chapecoense tirou o Goiás. Mas jogo, você tá falando que o Goiás é um dos favoritos? Cara, pura e simplesmente pela pontuação, tá? A pontuação do Goiás ainda permite que ele reaja. É pura e simplesmente por isso. Futebol jogado, já adianto pra você, dos 6 times que estão brigando pelo acesso, que eu vou falar nesse vídeo, o Goiás é quem tá jogando o pior futebol. Tá jogando futebol, inclusive, abaixo de Atlético Paranaense e Cuiabá. Eu coloco ele nesse vídeo por causa da pontuação que ele fez no primeiro turno, tá? Porque no segundo turno o Goiás só fez 15 pontos, tá? 15 pontos. No primeiro foram 37 pontos, pra você ter uma noção. Então o Goiás, pura e simplesmente pela gordura feita no primeiro turno, ele segue na briga pelo acesso. Só que, cara, vai ter pela frente Criciúma, Atlético Paranaense, Cuiabá, Novo Horizontino e Remo. São 5 confrontos diretos, 5 pedradas, pedreiras, chame como você quiser chamar, mas são 5 jogos dificílimos, né? Então, dos 6 é o com
Na minha opinião, né? A gente vai ver ainda essa semana as probabilidades atualizadas dos matemáticos. Aqui eu tô fazendo as minhas chances baseado no futebol jogado, na tabela que vem pela frente, né? Cara, pra mim é o time com menos oportunidades de conquistar o acesso. O Goiás tá numa derrocada incrível, então ele tem que em algum momento dar uma guinada e voltar à sua alta produção, mas o Goiás tem poucas chances de acesso, na minha opinião. O Grêmio Novo Horizontino, né? Nosso porteiro da Série B que tá tentando subir nessa temporada está mais uma vez na 5ª posição. Como que essa 5ª posição atrai o Novo Horizontino, cara? Impressionante. O Novo Horizontino que, cara, é um clube que tá merecendo já o acesso. Vamos falar a verdade. Brigando por acesso nas últimas 3 temporadas, né? Ficando na 5ª posição nas últimas 2 temporadas e tá de novo aqui na 5ª posição. Acaba de sair do G4, né? O Novo Horizontino tá nessa gangorra entre e sai do G4. O Novo Horizontino empatou nessa rodada com o Amazonas, um jogo em que não poderia empatar, e aí acabou saindo do G4, dando lugar ao Remo. Só que a situação do Novo Horizontino é muito parecida com a do Remo. Se liga nisso aqui, ó. Ele tem 54 pontos, assim como o Remo. Temos 4 times com 54 pontos nesse momento, tá? Só pra você se ligar. Então, como que o critério de desempate vai ser importante? Nesse momento, o critério de desempate que tá colocando o Remo no G4 e tirando o Novo Horizontino é isso aqui, ó. Número de pontos igual. Número de vitórias, cada um tem 14. Saldo de gols, o Remo tem 1 gol a mais de saldo do que o Novo Horizontino, tá? Para vocês verem como que é muito pouco. Se o Novo Horizontino empatar o saldo de gols, ele também ficaria atrás no critério de gols marcados, né? Ele tem 36 gols marcados e o Remo tem 42 gols marcados. Então, o Remo está bem à frente nesses critérios de desempate do Novo Horizontino, exceto o saldo de gols, né? Que tá apenas 1zinho de diferença, 2 de diferença, né? 2 de diferença, porque se empatar o saldo de gols, iria pro Gols Pro e o Remo também levaria ampla vantagem nos Gols Pro. Novo Horizontino, cara, é um time que quando você pega aqui, ó, esse retrospecto recente, ele consegue jogar melhor do que os times abaixo dele, diferentemente do Goiás, por exemplo. Ele consegue, ó, tá vendo? Ele vem de derrota para Atlético Paranaense, empate com o Atlético Goianiense, empate com Vila, derrota para Chape e vitória no Atlético, na Ferroviária, no Paysandu, venceu o Operário, conseguiu vencer até o Cuiabá, mas esse empate contra o Amazonas é aquela que trava um pouco esse nosso critério, né? Essa nossa análise de que o Novo Horizontino, ele consegue ir bem contra adversários da parte de baixo da tabela. E isso é preocupante porque agora são os 2 próximos adversários do Novo Horizontino, tá? Pega Botafogo e América. Esses jogos aqui são jogos que na conta do Novo Horizontino subir, ele precisa vencer, tá? Se ele não vencer os 2 jogos, o Novo Horizontino já pode começar a pensar na Série B do ano que vem, tá? Esses 2 jogos aqui são imprescindíveis, sendo que o jogo contra o América é muito difícil, porque o América ainda não terá escapado matematicamente do rebaixamento. Então esse jogo aqui é o jogo que pode lascar a briga do acesso do Novo Horizontino. A gente sabe que o time precisa de mais 3 vitórias, teria que achar uma vitória contra o Botafogo, e se não vencer o Novo Horizontino, teria que vencer dois desses 3 jogos muito difíceis, né? Pega Remo, Goiás e o CRB. Então, uma coisa que o Novo Horizontino não pode é tropeçar nos próximos 2 jogos, senão vai dar adeus ao acesso. Passando agora pro Clube do Remo. Alô, você torcedor azulino, fenômeno azul presente no vídeo com certeza. É o melhor time da Série B no momento, né? O torcedor remista acho que pode encher a boca para falar isso. 5 vitórias consecutivas sob o comando de Guto Ferreira, 100% de aproveitamento com o novo treinador. E fez o que deveria fazer, né? Venceu o CRB, venceu o Operário, conseguiu vencer esse jogo dificílimo diante do Atlético Paranaense e emendou ali 3 vitórias em Belém seguidas, né? Venceu o Furacão, venceu o Paysandu, venceu o Atlético. E como eu falei nos meus vídeos anteriores, se o Remo vencer os 3 jogos em Belém, vai entrar no G4, dito e feito. Remo no G4 após ter vencido os 3 jogos seguidos que teve em Belém. Agora começa a pedreira pro Remo, tá? A tabela final do Remo não é fácil. Vai pegar o Cuiabá, vai pegar a Chapecoense, pega o Novo Horizontino fora de casa, Avaí fora de casa e fecha com o Goiás. O Goiás aqui nessa última rodada pode ser que já não esteja mais brigando por acesso. Então pode reduzir um pouco a dificuldade desse último jogo. Pode ser que reduza, mas pode ser também um confronto direto por acesso, né? Então, isso aí, bola de cristal a gente não tem, mas pode ser que esses últimos 2 jogos sejam mais tranquilos pro Remo. E aí, o que eu quero dizer com isso? O Remo precisa de 3 vitórias, tá? Para subir. Então, ele conquistando uma vitória contra Cuiabá, Chapecoense ou Novo Horizontino, o Remo tem alta probabilidade de subir. Ele precisa de 3 vitórias, sendo que Avaí e Goiás nas últimas rodadas podem não estar mais brigando por nada. Então, o Remo precisa vencer
um desses 3 próximos jogos, se ele vencer 2 dos próximos 3 jogos, o Remo subiu, tá? Pode cravar isso aí. Se ele vencer 2 dos próximos 3 jogos, principalmente ali contra o Cuiabá e o Novo Horizontino ali, pode cravar que o Remo subiu. Qual é a parte mais complicada do Remo, tá? Ele pega o Cuiabá fora de casa na próxima rodada e ainda pega o Novo Horizontino fora de casa. São os jogos mais importantes. E em casa, o Cuiabá é o melhor time da Série B junto com o CRB, perdeu apenas 3 jogos e venceu 11 em 16. E o Novo Horizontino, meu amigo, tá aqui na 4ª melhor campanha como mandante, perdeu apenas um jogo. Um time só venceu o Novo Horizontino, que foi o Curitiba, com gol de Lucas Ronier. Então, essa reta final do Remo é sim muito difícil, mas o time se colocou numa posição de precisar de apenas 9 pontos dos últimos 15. Então, o Remo tá muito na briga pelo acesso. Para mim é o 4º time, exatamente na posição que está, é o 4º time mais próximo do acesso. O torcedor remista pode ficar muito orgulhoso. Eu sei que tá ansioso, que já não joga a Série A aí há 31 anos. Então, a situação do Remo, ela é difícil, porém muito provável, tá? Ela é difícil porque tem muitos jogos difíceis, mas ela é provável porque precisa de apenas 9, talvez sejam 8 pontos, tá? Mas vamos trabalhar com 9 pontos, que é mais seguro. Porém, entrar em mente que empatar com o Cuiabá é um excelente resultado, mesmo que tire o Remo do G4, tá? O importante é terminar no G4 na última rodada. Empatar com o Cuiabá é um bom resultado. Óbvio que vencer praticamente encaminha o acesso, mas empatar é um bom resultado. Você que tá aí se perguntando qual é o aplicativo que eu tô usando aqui, é o SofaScore, tá? O link tá nos comentários aqui, eles patrocinam um canal, melhor aplicativo sobre futebol. Pro celular ele é mais tranquilo ainda de mexer, tem todos os jogos do seu time, tem as estatísticas do seu time também, tem tudo, estatísticas dos jogadores também aqui, ó. É porque hoje eu tô usando só a tabela, mas você que quiser baixar para o seu celular para dar uma fuçada aí, o link tá nos comentários. O SofaScore patrocina o nosso canal e deem uma força aí, baixando através do link que tá na descrição. O SofaScore sabe que você veio através do torcedorismo e a gente fica bem na fita, ajuda demais o canal. Sobre o Criciúma, cara, para mim esse tá com acesso encaminhado, tá? Criciúma, ele tem ali os mesmos 54 pontos do Remo, né, e do Novo Horizontino, mas por que eu tô dizendo que ele tá com acesso encaminhado? Por conta da reta final do Criciúma. Ele precisa de 9 pontos e ele tem uma tabela mais acessível. Ele enfrenta o Goiás em casa, que teoricamente é o confronto direto, né, mas o Goiás está na fase em que está, né, e o Criciúma dentro da sua casa, ele é muito forte, venceu 10 jogos de 16, como você pode ver aqui, um dos melhores mandantes de toda a Série B, pega um Goiás esfacelado. E mesmo que ele não vença o Goiás, tá? Olha a reta final do Criciúma, ele pega a Ferroviária, pega Atlético Goianiense em casa, Botafogo em casa e fecha contra o Cuiabá. Esse jogo contra o Cuiabá, hoje, a gente analisando hoje, é difícil, mas pode ser que nesse momento aqui da Série B já seja um jogo em que o Cuiabá não tenha mais chances de acesso e tal. Pode ser, inclusive, que o Criciúma, se ele fizer tudo direitinho, ele chega aqui na última rodada já com acesso confirmado, tá? Precisando de 9 pontos, ele vence Atlético Goianiense e Botafogo em casa e ainda vence o Goiás ou a Ferroviária, o Criciúma tá com acesso encaminhado. É óbvio que acesso encaminhado não é acesso confirmado. Não confunda as duas coisas. Acesso encaminhado não é acesso confirmado. Precisa ainda de 9 pontos em 15 possíveis. Isso daí é mais de 50% de aproveitamento. Não é fácil, mas perante os adversários que o Criciúma tem na reta final, ele é favorito em 3 jogos. Ele é amplamente favorito em 3 jogos, tá? Favorito contra a Ferroviária, contra o Atlético Goianiense e contra o Botafogo, amplamente favorito contra eles, e favorito contra o Goiás aqui, tá? Então, amplamente favorito contra a Ferroviária, Atlético e Botafogo, amplamente favorito contra o Goiás. Cuiabá é o jogo mais difícil do Criciúma. Chape também, cara. Essa vitória aqui, ó. A Chape vem aí de 6 jogos sem perder, né? Dá pra você ver aqui. Depois das 4 derrotas seguidas, a Chape tomou jeito. E essa vitória na rodada contra o Goiás fora de casa, ó. Ninguém tava contando com isso, tá? Ninguém. É óbvio que a diretoria da Chape, torcedor da Chape, tava torcendo por essa vitória, mas conta para acesso não tava 3 pontos contra o Goiás na Serrinha, tá? Então isso aqui é uma surpresa, é muito bem-vinda pro torcedor da Chapecoense, pros jogadores, pra diretoria. 3 pontos que não se esperava, e com esses 3 pontos que estavam fora da conta do acesso, a Chape agora tá muito mais tranquila para conquistar o acesso, tá? A Chape pega em casa o Operário, precisa de 3 vitórias também. Pega em casa o Operário,
pode até meio que abandonar esse jogo diante do Remo, não precisa vencer, óbvio que a Chape não vai abandonar, mas não precisa vencer esse jogo, não precisa nem empatar. Vencendo o Operário, vencendo o América Mineiro, vencendo o Atlético Goianiense em casa e pontuando contra o Volta Redonda, você está vendo, são 4 jogos em que a Chape é bem favorita, então a Chape precisando de só 9 pontos, ela também está com acesso bastante encaminhado, é uma tabela acessível. Você está vendo a diferença da tabela do Criciúma, da Chape para a tabela de Remo e Novo Horizontino e Goiás, né? Então é uma diferença grande. E o Curitiba também, cara, o Curitiba está bastante encaminhado na sua situação, é o time com mais pontos na tabela, é o nosso líder, encaminhado até inclusive na questão do título, né? Curitiba tá com 57 pontos, precisa de mais 2 vitórias daqui até o final. Então, por exemplo, ele vencendo Volta Redonda na próxima rodada e CRB, ele já atinge a pontuação mágica, tá? Então, Curitiba tá muito perto. Ah, mas e se ele perder os 2 jogos, jogo? Ele ainda tem Paysandu pela frente, Atlético e Amazonas. Então, bem provável que ele pegue um Amazonas já rebaixado, um Paysandu já rebaixado e um Atlético no Couto lotadaço, e o Coxa precisa de só 2 vitórias nesses próximos 5 jogos, cara. E todos os 5 jogos, o favorito é o Curitiba. É o time mais consistente da Série B, é o time com a melhor defesa, é um time que terá reforços nessa reta final. O Rodrigo Rodrigues está para voltar, o Ronier tá voltando, já voltou muito bem no Clássico, deve voltar a ser titular em breve, então Curitiba tem um timaço, tem o time mais consistente e tem a tabela mais tranquila dentre todos esses 6 times, tá? Então o Coxa pra mim já subiu, tá? Esse aí eu cravo que já subiu, acho que é nenhum desastre. Só o maior desastre seria a maior vergonha da história da Série B, tá? O Curitiba perder nesse momento o acesso seria a maior vergonha. E eu não acredito que isso vai acontecer, o time é muito consistente para que isso aconteça. A gente tem que dar uma olhada aqui, ó, na reta final do Coxa, né? Ele venceu o Avaí, venceu o Botafogo, venceu o Atlético Goianiense, perdeu pro Cuiabá e empatou com o Atlético, mas empatou com o Atlético com 1 a menos, praticamente 70 minutos de jogo, e ainda assim jogou melhor, mesmo com 1 a menos, né? Então, o Coxa, pra mim, ele é o grande favorito ao acesso. Só para puxar aqui, ó, na reta final aqui, Atlético Paranaense e Cuiabá, para os torcedores do Atlético e do Cuiabá não ficarem sem análise. Cara, a situação do Atlético não tem mais margem de erro, precisa somar 12 a 13 pontos. 13 pontos chega nos 63, que é a pontuação alvo, né? Então, isso quer dizer que o Atlético, faltando 15, precisa fazer 13. Ele tem que vencer 4 jogos e empatar 1. Não pode perder mais nenhum. Se perder 1, vai ter que torcer para... Meu irmão, vai ter que torcer muito contra outros times. Tem o Amazonas pela frente, tem o Volta Redonda, Ferroviário e o América. Ele é favorito nesses 4 jogos, tá? E contra o Goiás é um jogo acessível, mas o Goiás ainda vai estar vivo. É o jogo mais difícil dessa reta final. O Atlético é possível conquistar o acesso, mas precisa vencer praticamente todos os jogos daqui pra frente. Não tem mais direito a tropeçar o Atlético. Esse é o problema. Idem pro Cuiabá, né? O Cuiabá também precisa de 4 vitórias e 1 empate. E o Cuiabá tem muito jogo difícil, né? Ele pega o Remo, ele pega o Goiás e ele pega o Criciúma na sequência. América fora de casa também é um jogo muito chato. A América ainda brigando por permanência. E o Amazonas ainda vivo também, né? Na Série B. Então o Cuiabá tem jogos muito difíceis. É difícil você cravar o Cuiabá vencendo 4 desses 5 jogos. Então acho que a situação do Cuiabá realmente é a pior de todas, meus amigos. Baixa o SofaScore, tá? O link tá no primeiro comentário aqui. É o aplicativo que eu usei para fazer esse vídeo. Baixa lá, comenta aí se você baixou, se você gostou do aplicativo. E, cara, se inscreve no canal. Essa semana nós teremos diversas análises especiais de reta final de Série B. Não deixa de se inscrever no canal e de ativar o sininho para poder participar das lives, receber todos os vídeos aí de graça no seu celular. Deixa o seu comentário, a sua curtida também. Confere se deixou a curtida. Até o próximo vídeo, meu irmão. Tamo junto, valeu e falou.